Cristiane Zamara. Seja bem-vinda, Cristiane. Seja bem-vinda. A gente vai aguardar o pessoal tá chegando aqui, que hoje a live está mais que especial. Bem-vinda, boa noite, Cristiane. Ei, Evilácio, seja bem-vindo. Que bom que estamos aqui hoje. Temos um dia muito especial. Nossa live vai ser maravilhosa com a convidada muito querida também, que é a Michele. Daqui a pouco ela vai estar entrando aqui com a gente. Ei, Michele! Seja bem-vinda, Michele. Eu vou fazer o convite aqui, que é a nossa convidada especial. Aqui está mostrando para mim, Michele, que não é possível participar. Estou colocando aqui para fazer a transmissão ao vivo. Você consegue pedir do seu para participar, que eu estou colocando aqui no meu? Isso, consegui. Apareceu para mim. Vê se consegue aí. Sejam bem-vindos. Conseguiu, Michele? Oi, Renata. Ei! Oi, Renata, tá me ouvindo? Boa Boa noite. noite. Seja Boa noite. bem-vinda, Michele. Boa noite, pessoal. Obrigada. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live. Hoje nós estamos com uma convidada especial, que é a Michele. Michele é a nossa monitora da Academia do Autismo. Para quem não me conhece, eu sou professora da Academia do Autismo. Ela trabalha lá com a gente, respondendo tudo sobre ABA, domina tudo sobre ABA aí. Então, ela é neuropsicopedagoga e vai se apresentar aqui para a gente, né? Vai falar para vocês conhecerem a Michele. Ó, prazer recebê-la, fica à vontade, a casa é sua. Renata, obrigada. Prazer é meu estar aqui com você. Uma honra, né? Professora top 10 da Academia do Autismo. O curso da Renata tá maravilhoso, gente. Quem não fez, faça. Não é porque eu fiz, não, mas tá nota 10. Renata, parabéns. Adoro estar com vocês e é uma honra estar aqui. Eu que agradeço mesmo. Obrigada. Que joia! Então, Michele, conta um pouquinho de você, né, da sua profissão, sua formação, para o pessoal conhecer, né, mais sobre a sua atuação, a sua história, como que o autismo apareceu, né, na sua vida, como que veio esse mundo, né, para você, para o pessoal poder te conhecer, tá? O pessoal que vai entrando, já sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos aqui na nossa live. Boa noite a todo mundo de novo. Obrigada, Renata. Então, vou falar um pouquinho de mim, né? Eu sou neuropsicopedagoga, pós-graduada em TEA, pós-graduanda em algumas outras formações. Quando a gente entra no meio do autismo, a gente estuda e o estudo não acaba, né, Renata? Como eu conheci a Renata através da academia, fazendo um curso, né? E eu estou nessa área aí fazendo algumas especializações, mas a minha primeira formação é administração de empresas. Eu trabalhei 12 anos em empresas de telecomunicações e, na verdade, eu já tinha vontade de sair do meio de telecom e ir para a área terapêutica, trabalhar com crianças, que eu sempre gostei muito, né, Renata? Que Então, bacana, Michele. aí ficou com aquele desejo guardadinho. E eu sou mamãe de 2 crianças, o Lucas de 10 anos e o Mário de 5 anos. Tá dando para ouvir o barulho deles ou tá tranquilo? Tá tranquila, a live aqui, fique à vontade, tá? Tá. Eu tô de fone, mas ele tá gritando nesse momento, então... Fique à vontade. E aí, assim, sou mamãe do Lucas, de 10 anos. Olha, chegando para participar aqui, ó. Eba! Você vai dizer um oi pro pessoal. Olha lá. Ei, Esse é o Mário, de 5 anos Ei, agora. Mário, tudo jóia? Cadê esse sorrisão lindo? Seja bem-vindo, Mário. Oh, meu Deus, será que caiu a ligação? Pessoal, vou tentar convidar, que eu acho que caiu aqui a conexão. A Michele estava com a gente, estava apresentando o filho dela, o Mário. Lindo, né, gente? Que coisa mais linda, meu Deus. Já estou colocando aqui, já fiz o convite para ela retornar aqui.
Mas a Michelle, ela trabalha com a gente, né, como monitora, e ela tem essa experiência com autismo que ela vai voltar agora aqui para falar com a gente. Isso, já coloquei para a gente entrar ao vivo aqui. Isso. Pessoal, dá para ouvir o som? O vídeo tá ok para vocês? Eu vou fazer novamente aqui. Eu fiz o convite, eu tô só aguardando ela entrar. Acho que deu uma caída na conexão. Isso. Pedir novamente, gente, tá tudo ok? Tá tudo certo com o som? Vamos aguardar a Michelle retornar. Voltou! Graças a Deus, Michelle. Graças ao Mário, que arrancou o meu fone e desligou a minha conexão. Mas é assim, né? Vida de mãe de autista não é fácil. O Mário é meu caçula, como eu estava falando, que hoje ele tem 5 aninhos, né? E eu descobri o Té no Mário, o autismo na minha vida, né? Quando ele estava com 1 ano e meio, mais ou menos, eu comecei as investigações, Renata. E aí é isso, estou na luta desde então com o diagnóstico, né? Foi assim que o autismo veio parar na minha vida. E aí eu senti a necessidade de estudar, e para poder ajudá-lo e ajudar outras crianças também. Afinal de contas, eu sempre tive muita vontade de trabalhar com criança. Então, nesse meio que eu estou. Motivada muito com alguns médicos, do qual eu passei com o Mário, e a gente acaba tendo algumas, então, como que eu posso dizer? Algumas orientações até erradas, né? Então, passei por pediatras que o Mário estava com 1 ano e meio e não falava uma palavra. Olha, ele não fala. Ah, mãe, calma, cada um tem seu tempo, né? Então, aquilo, na verdade, os médicos, eles acham ruim quando a gente faz uma comparação, né? E eu falava assim, mas meu filho de 10 anos agora, com essa idade, 1 ano e meio, ele já falava muitas palavras. Calma, mãe, cada um tem seu tempo, né? Então a gente sabe que isso daí começou a me incomodar muito ali, né? Eu comecei a ver que ou eu procurava ajuda, estudar, entender, ou meu filho estava ficando para trás, né? E esses discursos eu escutei inúmeras vezes. Só que assim, um apelo que eu faço, né? Depois de estudar a aba e a gente saber algumas coisas sobre o autismo também, né? Eu comecei assim, não podemos acreditar na frase linda, cada um tem seu tempo. Com certeza, hoje a gente, né, a gente escuta muito. Importante. Muito. Essa fala e aí, sua que você traz é muito importante. E Renata, assim, o que mais me incomodou com isso tudo é que assim, a gente tem os marcos do desenvolvimento. Sim. Então, todos os médicos e profissionais, eu acho que devem seguir os marcos de desenvolvimento, porque eu não estava comparando um filho com o outro, eu estava comparando a faixa de idade. O que cada criança tem de autonomia com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, né? Então, são essas comparações que a gente precisa sempre estar atento. Quando você fala, né, você reporta essa frase, uma frase de conscientização, essa cada um tem seu tempo, é nada científico, porque a gente sabe, né, pela neuropsicologia, até aborda isso no curso também, que existe o período da poda neural, que ocorre fase crítica de desenvolvimento, uma parte que é onde o cérebro vai ter um boom de aprendizagem. Sabe quando o seu cérebro está pronto para aprender todo o potencial de aprendizagem fora? Ocorre com evidência científica, pessoal, entre 2 e 3 anos. É onde o cérebro vai captar todas as informações, verificar, aprender o máximo, né? Só que o que ocorre? No autismo, as informações que são passadas, né, para o cérebro ocorrem de forma alterada. Por exemplo, vai ser demandado que a criança responda. Você vai estar chamando, fulano, olha para a mamãe, né? E essa criança, o cérebro dela vai compreender que não está sendo necessário responder o chamado, sendo que está. Então, ocorre essa alteração, né, em relação aos cérebros típicos, né, as crianças que são neurotípicas.
As crianças com autismo possuem essas alterações, né, Michele? Então, por isso, e as áreas que não vão utilizando, o que ocorre? O cérebro vai esquecendo. Ela só vai formar mais conexões quanto mais você utilizar. Por isso que a aba é tão importante, né? Na nossa vida, porque ela ensina por repetição. Então, armazena muito na memória da criança, principalmente a memória de trabalho, né? Então, a criança vai armazenando, vai, cada vez mais que estimula, vai consolidando na memória de longo prazo, a memória, né, de longo prazo, e a criança internaliza a aprendizagem. Então, esses 2 e 3 anos aí, o que ocorre também? Igual você relatou aqui pra gente, 1 ano, seu filho não falava, né? Na verdade, ele nunca oralizou nada, mas ele já tinha muitos comportamentos imitativos e ele falou 2 palavrinhas, água e acho que bola, mas daquele jeitinho de criança. O Mário teve a poda mesmo, né? E foi uma poda bem severa, porque eu comecei a perceber, além de não ter vindo a fala, eu comecei a perceber alguns comportamentos que ele começou a perder. Eu comecei, ele não bate mais palminha do parabéns. Gente, o Mário não faz mais tchau, por quê? Ele não sabe, então ele batia o parabéns, ele perdeu todos os comportamentos imitativos. O Mário pedia qualquer coisa apontando, ele perdeu o comportamento de imitar totalmente. Aí eu comecei a pesquisar, e aí veio a aba na minha vida. Na verdade, eu falo que graças a Deus, eu sou uma pessoa muito abençoada, que a primeira pessoa que eles colocaram na minha vida foi a Academia do Autismo. Então, eu já comecei tratamento com o Mário pela academia. Então, eu fui num curso presencial com o Fábio e eu falei, meu Deus, é esse que eu vou aprender. E ali eu comecei a entender o que era, o que não era. É um mundo muito complexo, né? Sim. E, poxa, meu filho fazia algumas coisas, por que ele parou, né? E a gente começa a entender e ficar esperta, porque tem muita armadilha aí fora. Tem muita informação errada, né, Renata, em relação ao autismo. Profissionais despreparados, né, também. Muito. É como eu falei, cada um tem seu tempo. Não. Aí eu escutei também, olha, ele tem autismo, ele precisa ir para a escola, ele precisa socializar. Não crie expectativas que seu filho nunca vai te beijar, ele não vai ser amoroso, porque ele perdeu os comportamentos sociais. O meu filho me beija muito, o dia inteiro. O meu filho oralizou em abril do ano passado, com 4 anos. Então, assim, nada o que a ciência comprova acontece, né? Por isso que eu falo que eu amo a aba. Não é um método, é uma ciência. É muito mais aqui. Não é um método que a gente aplica para todo mundo. É cada criança estudada individualmente, as intervenções acontecem individualmente. E eu sou apaixonada por aba por isso, Rê. Excelente, Michele. Você pontuou questões aqui que é importante, papais, mamães que estão presentes aqui, né? Terapeutas. A gente precisa buscar estar atento a esses sinais, mesmo que sutis, né? Desde a infância, o bebê já manifesta, assim, também os sinais. Por exemplo, o atraso, né, no balbucio, 6 meses, é esperado com que as crianças venham balbuciar, que é um comportamento, assim, precursor para a linguagem. Então, geralmente, no autismo existe esse atraso, existe o que a Michele falou aqui, 1 ano, né? Não falar, não verbalizar, né? E a aba, ela vai ensinar esses comportamentos também de falar, né? Vai ensinar essas habilidades aí que o cérebro, ele vem, né, ocorre essa alteração que pontua como se não fosse necessário, sendo que no ambiente está sendo demandado ele responder quando é chamado, ele fazer imitação, né? Sim. Então, por isso que é muito importante a gente olhar esses sinais, a atenção compartilhada também, né? Olhar para os outros objetos e olhar para a mãe, para o cuidador, para a pessoa que está ali interagindo. A criança com autismo tem essa dificuldade também, né? Então, esses sinais que a Michele está falando, é importante a gente sempre estar espalhando, divulgando, para conscientizar. Porque a gente escuta aquelas frases, né, Michele? Não parece que nem tem autismo, né? A gente fala assim, não, parece que não tem. E sendo que a gente tem que olhar todos os sinais, tem que olhar, né,
conforme as evidências científicas. Inclusive, e assim, individual também, né, Rê? Como eu falei, individualidade é muito importante. Como eu escutei algumas vezes, você é uma pessoa de sorte, seu filho vai ser inteligente, pensa por esse lado. Então, todo mundo colocou o autismo, de repente, na caixinha de um Asperger que falávamos no passado, né? Sim. Então, assim, tem muito detalhe que cada autista é único, realmente. Como cada ser humano é único, né? Mas não dá nem comparar, sempre... né? Não dá. Por exemplo, atendo vários que, né, possuem autismo, e você não consegue discriminar. Cada caso é um, cada um você tem que olhar com singularidade, olhar o histórico de vida, olhar, né, a questão da bagagem mesmo ali da família, olhar, fazer análise do comportamento, né? Todo histórico. Então, não dá para a gente generalizar. Cada indivíduo é um. E antes da gente tratar qualquer autismo, é uma alma humana que está ali, que precisa ser acolhida, é uma família que está em sofrimento psíquico e que a gente precisa atuar fortes aí, como aliados emocionais, principalmente, para minimizar toda a dor, todo o impacto, toda a luta, né? Encarar de forma assertiva. Essa fase do luto existe para muitos, né, Renata? Eu falo que eu tive um dia de luto. Eu fiquei triste, fiquei. E o que eu faço? E aí eu escutava, você tá procurando pelo em ovo, você tá maluca, o garoto não tem nada. E aquilo ecoava, e aí eu tentava, aí comecei a estudar. Peraí, não, eu não tô maluca, eu tô certa. E graças a Deus eu comecei uma intervenção, eu entendo que muito rápida, com 1 ano e 8 meses, o Mário já tinha ido para a escola, e eu já estava com terapeutas, psicólogo, fono, terapeuta ocupacional. Tudo isso aí no Rio de Janeiro ainda, depois que eu me mudei para cá. Você tá no Espírito Santo, né, Renata? Sim, eu sou daqui. Eu morei no Rio, fiquei bastante tempo em registrado, amo o Rio, mas eu sou daqui, sou capixaba, gente. Tá, que delícia. Adoro o Espírito Santo. Talvez vamos nos conhecer pessoalmente, Michele, passar essa pandemia aí, né? Eu falo com o Fábio também, direto, pessoal da academia, né? Todos falei, vão lá, Chaloê, todo mundo, para se conhecer. É isso aí. E aí eu vim para São Paulo, que meu marido foi transferido de trabalho para São Paulo, e mesmo assim eu continuei todas as terapias com o Mário. Então eu falo, para mim a aba foi o que eu vi de resultado para ele, e eu tenho visto, né? Cada vez mais. Hoje eu coloquei vários posts do Mário cantando, então ele cantou o Sítio do Seu Lobato, ele cantou... Hoje ele tirou o dia para cantar. Se eu parar para pensar que em abril do ano passado ele não falava uma palavra, é quase que mágico, né, Renata? Se a gente parar para pensar. Não tem preço a gente ver a evolução, não tem preço. Não. Você vê uma palavra ecoando. Um ano muito difícil, né, por conta da pandemia. Sim. Então, e aí eu falei, e agora, o que eu faço? Aí eu tirei o Mário da escola, com muita dor no coração, com medo de ter errado muito. E aí o dinheiro que eu gastava na escola, eu comprei algumas coisas para começar a trabalhar com ele. Começar a trabalhar, a gente sabe que a gente tem pré-requisitos que antecedem a fala, e eu via que ele tinha uma necessidade de falar e não conseguia colocar para fora, né? Então, eu comecei a trabalhar pistas visuais com ele. Aonde eu ia, eu carregava algumas fotos, alguns momentos que eu entendi. Foi assim, muito bom. Trabalhamos multigestos também. E aí, muita imitação. A gente ficava brincando de imitar. A imitação antecede a fala. Então, a hora que eu aprendi isso, foi onde a gente começou a brincar muito. Como a gente estava em pandemia, a gente ficou dentro de casa. A família ficou um pouco mais junta. Obrigado ou não, né, Renato? Sim, então, a gente começou a brincar muito. Brincar o tempo todo. Eu, meu marido, meu outro filho, meu pai, minha mãe, que moram comigo, né? Então, foi muito legal esse processo, sabe? Ele começou a desabrochar. Ele começou a olhar um pouco mais nos olhos. Ele começou a imitar. Hoje, o mando dele, que ainda é fraco, ele precisa melhorar. Mas ele está evoluindo muito a cada dia. Nossa, eu tô aqui maravilhada você contando, né? Que ele, qual foi a primeira palavrinha que ele falou? Que você, não foi mamãe. Não foi mamãe. Foi gato. Foi gato por conta de ele assistir
Multigestos, tem uma musiquinha do gato, e aí ele falou, gato! Aí mandei, porque na pandemia nós fizemos um grupo, o grupo Psicoquê, onde as psicopedagogas, né, se reuniram, alunas da psicopedagogia se reuniram para levar para as pessoas o que era dificuldade de aprendizagem. As pessoas não sabiam o que era psicopedagogia. E a gente queria conscientizar e levar isso mundo afora. Foi uma oportunidade que eu tive muito legal, de fazer live com muitas pessoas. E aprender muito sobre autismo também. Quando a gente troca essas informações, Renata, são muita valia para a gente, né? Então eu penso que a pandemia, ela teve muitos momentos ruins, claro, mas eu também soube tirar proveito. Então, nós fizemos lives com o grupo aqui. Eu estudei muito mais. Eu estudava das 8 da manhã à meia-noite. Estudava não, ainda estudo. Michele sempre está fazendo cursos, né, Michele? Eu vejo a Michele sempre estudando. Isso, gente, faz toda a diferença, tá? Vou seguir assim, como exemplo aqui a Michele, porque ela sempre, essa questão do estudar, ela entender quantos conceitos que eu estou aprendendo aqui, né, com a Michele. Aqui a imitação antecedendo a fala, o quanto que ela está usando tudo que ela conheceu para aplicar no filho dela, né? O quanto que isso não contribui. A gente sabe que a evidência científica é que os pais que estão ali aplicando a aba junto com os profissionais, mas aplicando em casa, isso potencializa a aprendizagem, gente. Então, todo esse trabalho para o filho dela falar, gato, foi porque ela também se especializou, né? Buscou ali estudar junto, não só deixar para os profissionais, mas também fazer a parte dela, né, Michele? Então, a gente trabalha alinhado, né? Então, é importante tanto os pais quanto os profissionais juntos, gente. Sempre juntos. Pela evolução. Isso mesmo. Esse é o ideal, conforme a Michele está fazendo. Né? Hoje, Mário tem uma psicóloga aba que vem em casa atender. Então, assim, ela não atende só o Mário. No final, ela deixa uma tarefa de casa. Né? Olha, Michele, nós estamos trabalhando isso. Então, vai fazer isso, isso, isso e isso. E a lição de casa para a família toda. Isso foi muito importante na pandemia, né? O pessoal trabalhar, a equipe toda. Não tinha escola, mas tem que ser essa tríade, né? Escola, família e terapia. Isso é importantíssimo, né? Perfeito, Michele. Outro ponto que a Michele fala, que eu acredito, assim, é muito também importante a gente disseminar a inteligência emocional nessa pandemia. Porque né, tem os filhos, né, ali, várias demandas, a gente que trabalha, né, tá nesse momento aí, home office, às vezes trabalhando dentro de casa, trabalha até mais, né, as cargas ficam maiores, você não vê o tempo, você não distrai, fica realmente focada. Tem muitas evidências que têm mostrado que as pessoas têm desenvolvido a síndrome de burnout, né, que é aquele estresse ali por causa de trabalho e também por causa do confinamento. E o que a Michele está mostrando aqui, ela está usando isso como tempo de qualidade, tempo de evolução, né? Tempo de aprendizado. É onde, em vez de ficar na dor de um sofrimento de pandemia, o que a gente está fazendo? Vamos aprender, vamos disseminar a aba, né? Vamos ajudar outras famílias, outros pais, que às vezes não têm acesso à terapia, que precisa aprender para estar ali estimulando e ver seu filho ter um futuro de qualidade, né? Um futuro humanizado, né? Então, é muito importante porque a gente tem que cuidar da mente, de não sabotar, né? Não ficar no pessimismo, não se tornar refém das notícias, mas construir a história que a gente quer construir. Então, a gente vai ser vítima ou vencedor. Vamos usar toda essa pandemia para ser vencedor, ver evolução, aplicar a aba em casa, né, Michele? Todo dia essa disciplina de estar aplicando, Renata, quando eu ouvi a primeira palavrinha gato, isso foi, né? Pensa, o tanto que eu chorei. Nossa, não tem, já foi o maior reforçador, assim. Não é? Assim, eu segurei ele e falei assim, diz pra mamãe, gato! Aí eu falei, eu tô esperando, é você. Aí, gato! E fez um bico lindo. E o melhor de tudo, eu tava com o celular ligado. E eu consegui filmar esse momento. Mas aí, a cada minuto que ele falava, ele repetiu depois umas vezes. Eu e meu marido chorava. E cada palavrinha nova que ele dizia, nós
todo mundo comemorava, né? Agora ele começou a formar as frases e começou a cantar. A Camila colocou aí no Stories que viu hoje ele cantando Borboletinha. Ele tá cantando uma música inteira, do jeitinho dele. Mas assim, então sempre vale a pena. Os estudos, aproveitar o tempo, fazer do tempo com os profissionais, né? Isso, alinhando a terapia sempre com os profissionais para seguir sempre assertivamente nas ações, né? Sempre numa mesma sequência. Tudo, né, Renata? A gente sempre aprende coisa nova. Eu já tenho uma pós-graduação inteira. Eu tô fazendo a outra do Fábio, lá na academia. Ah, maravilha! Top demais, Michelle! A gente aprende sempre, Renata. Sempre vai vir uma coisa nova pra gente aprender, né? Então, eu tento fazer isso da pandemia. Trazer, é muito trabalho, mas trazer coisas positivas. E olha, eu te conto que valeu a pena. Tá valendo a pena. Pois é, cada conhecimento, né? E acho que está aqui também na nossa live a Elizabeth Guerra, também, que é da Academia do Autismo, né? Ela é muito parceira. Um beijo, linda. Seja bem-vinda, Elizabeth. Todos que entraram aí, que a gente não dá conta de ler, né? Que vai entrando pessoas, sejam bem-vindos. Então, pessoal, o que a Michelle tem reportado é a importância, né, da gente estar aplicando. E fala pra gente, Michelle, assim, quais os ensinos assim que, né, você foi fazendo na aba, foi construindo junto com os terapeutas para o seu filho, assim, como que você foi montando, sequenciando, para a gente dar até dica para os pais que estão aqui, terapeutas também, né, tipo, quais as demandas, né, que você mais tem tido e como que você tem aplicado isso juntamente com os profissionais em relação à aba, né, no tratamento e evolução do teu filho. Tá, vou falar mais ou menos assim, ó. Antes do Mário falar, nós trabalhamos primeiro a imitação, o olhar nos olhos, que ficou bastante restrito depois da poda, e trabalhamos também a atenção, para fazer ele ficar um pouquinho mais calmo. Então, assim, Mário, aí eu me abaixava na altura dele e tentava conversar, porque o Mário, ele tinha interesse restrito. Às vezes, se eu chamasse Mário, ele não olhava. Mário, quer um chocolate? Oi? No mesmo momento. Então, a gente entende qual é o reforçador para tentar tirar algumas estratégias ou alguns proveitos dele, né? Então, usei muito de preferências, né? Que a gente aprende muito também lá no curso com o Fábio, né? Da Academia do Autismo. A fazer análise de seleção de preferência. Você vai colocar ali tudo que tiver, né? Seja comestível, chocolate, biscoito, até brinquedos, tablet, celular. E aí tem um item de hierarquia, né? Quais aqueles itens que é mais reforçador de alta magnitude, de muita força, né? Por exemplo, aquele objeto que vai direto à criança, seu filho ou filha vai pegar. Então, você vai anotar isso. E o que tem menos poder sobre a criança, aquele que tem menos reforço, você vai listando. Qual, por exemplo, não se interessou muito pela caneta, olhou, deixou para lá a caneta. Você vai anotar também. Porque tudo isso a gente utiliza para gerar aprendizagem, né, Michelle? Isso mesmo. Então, como você fez? Você usou o chocolate, né? De repente, coloca o chocolate. Imaginem que isso aqui é um chocolate. Colocou aqui pertinho do olho para que o filho dela, né, o Mário, pudesse olhar. Então, ela estimulou e repetindo isso, consolidou na memória de trabalho aqui, ó, nessa área. Córtex pré-frontal. Então, quanto mais ela mostrava o chocolate, e ele olhava porque era interessante para ele, mais essa conexão cerebral dessa área aqui fortaleceu, né? E gerou um aprendizado. Até o momento que a Michelle não precisou mais de colocar chocolate. Já chamava Mário, né? E ele olhava sem reforço. Porque a gente aprende também a não só ficar reforçando. Aprende a também, né, Michelle, chegar a um ponto de não precisar mais de reforço, de automaticamente, no caso do teu filho, olhar para você. Entender a mensagem. Entender. Exato. Até internalizar. E o professor Fábio ainda fala, tentem usar ao menos possível o reforço
alimentício, né? Que normalmente Sim, vai ser alguma guloseima, né? Mas no começo, Mário não tinha apego por nada, por nenhum brinquedo, por nada. Era o chocolate. Então aí eu comecei com o chocolate e depois comecei a introduzir outras coisas no atendimento, inclusive o celular. Então, assim, eu sabia que ele era muito ligado no equipamento eletrônico, e aí a gente começou a deixar ele todos os dias no equipamento eletrônico, mas com um tempo reduzido. Então ele ficava em torno de perfeito. 1 hora no celular. Como ele gostava muito do celular, a gente colocou atividades que ele pudesse fazer no celular. Então, atividades de pareamento, identificação de Perfeito. tamanho, quadrado com quadrado. Então, o tempo que ele estava no celular, eu também comecei a trabalhar essas partes do pareamento, de identificar tamanho, pequeno, médio, grande, e ele começou a desenvolver essas autonomias com a ajuda também do celular. Então, o celular para mim sempre foi acho que é para todo mundo, né? Uma coisa que não tá legal, né? O excesso de Exatamente. eletrônico com as crianças está Nem demais. alimentar, nem reforçar o hiperfoco, porque às vezes a criança tem já um interesse Isso, restrito no celular. E a gente usar o celular para reforçar tudo, aí você está aí não alimentando dá. Exato. o reforço negativo, né? Vamos dizer isso, um reforçador Isso. negativo. Né? Porque está E alimentando a aí criança a assistir algum precisar daquele vídeo. foco. E a gente quer que ele Exato. amplie a aprendizagem para outras coisas. E aí foi muito legal, porque ele começou a ter acesso a outras coisas, a formas, e ele começou a entender mais. Então ele parou, ele só enfileirava as coisas, copinho de carne. Ele parou com esses comportamentos e começou a se interessar por brincar funcional. Algumas coisas a gente tinha que ensinar o brincar funcional, que as coisas, um jogo de Lego é para montar um castelo, é para montar algo, não só para ficar enfileirando. Mas aí, nesse enfileiramento, eu também comecei a brincar. Ah, ele enfileirava, eu mudava a ordem da fila, ele colocava todos os vermelhos, eu alterava, ia brincando. Então, eu comecei a brincar e mostrar para ele que aquilo ali também podia montar. Então, ali Ótimo, a gente você virou. sabe o que você estimulou no teu filho aí? A flexibilidade cognitiva, que eu falo isso muito no curso. Alternar o curso do pensamento, que é também aqui na área do córtex pré-frontal, que está alterado em defasagem no autismo. Então, você mudar regras é importante para trabalhar isso, né, com a criança, com autismo, mas utilizando também o reforçador. Olha, toda vez que você mudar o azul para o roxo agora, mamãe, né, vão lá no parquinho, você adora o parquinho. Você está no parquinho porque você mudou a peça para roxo. Só dele sair da cor azul para ir para a cor roxa, você comemora, faz isso que a Michelle está reportando aqui. Isso você já está estimulando quebrar aquela rigidez de padrão de comportamento que existe no autismo, ensinando a inserir novas regras, a ter novos pensamentos, alternar o curso do pensamento, né? Ampliando assim a aprendizagem. É isso. Na escola, Renata, se grudava com qualquer brinquedo da escola e queria sempre levar embora. E aí, não pode. Este brinquedo é da escola, né? E aí, no começo, ele tinha muita birra. Ele se jogava no chão e gritava e não soltava. E aí, Sim. Aí, o primeiro momento, né? Lógico que foi todo um combinado com a professora. Olha, até agora, tá aqui na porta da sala, ele tá fazendo isso. Deixa ele levar o brinquedo até o carro. Levava o brinquedo. Olha, agora nós vamos deixar o brinquedo na escola, porque o brinquedo é da escola. Chorou, toma, é da escola. Chorou bastante. Segundo dia ele chorou menos. Terceiro dia ele nem chorou. Ele já fez assim. Aí nós já começamos, no meio da rampa da escola. Podemos guardar o brinquedo para você ir embora? No portão. Entrega o boneco para a professora. Ele entregava. Foi esses dias eu fiz um teste com ele. Que Ele levou um ótimo. boneco dele. E aí eu falei assim, deixa o boneco na escola. Ele virou, entregou para tipo, aquele não é da escola e esse eu posso levar embora. Então, até isso, nós gradativamente fomos esvanecendo a dificuldade para ele. Isso, vem a palavra na hora, a técnica de esvaecimento. Mas o que é isso, Renata? Calma, gente. Essa técnica de retirar
gradualmente esse reforçador, né, que está aí, igual ele fazia a birra, como a Michelle está reportando para a gente. Você não pode abruptamente ir lá, né, e tirar, né, Michelle, senão vai ficar aversivo para a criança não vai aprender. Né? A criança com autismo, você fazer isso vai gerar um efeito reverso, assim, bem adverso. Então, a gente vai tirando devagar, como a Michelle foi fazendo, que é gradativamente, para que ele pudesse internalizar e logo depois, sem pedir, já está lá entregando o brinquedo, né? Então, gradativamente... E o melhor, quando ele leva o dele... o melhor é que quando ele leva o dele, ele entendeu que aquele é o dele, ele pode levar para casa, e o da escola não pode. Isso que eu achei muito legal, porque eu já fiz um teste com ele. E ele, opa, não, esse é meu, entendeu? Ele se abraçou, não falou, né? Mas ele fez o gesto. Isso é muito legal. É uma compreensão bem boa, né? Isso aí, que isso vai ampliando o repertório de aprendizagem, né, do comportamento. Muito bacana esse relato. Você falando isso me reporta um pouquinho, não sei, papais e mamães que estão presentes, né, ou terapeutas que lidam, por exemplo, na seletividade alimentar. Criança que tem autismo, que tem a seletividade, só come um biscoito, só come um tipo, né, só gosta de comer chocolate, vou dar um exemplo. O que você faz? Você não pega lá e empurra o chocolate, senão fica aversivo, não é recomendado, de forma alguma. Você vai, principalmente, você vai iniciando, primeiro pega um brinquedo de chocolate, vai fazendo gradativamente, faz ele se interagir, brincar, pega brinquedos de alimento, né? Depois você coloca pertinho, na hora que ele estiver comendo, né, a sua comida preferida ali, coloca pertinho o chocolate ali, né? A comida nova que você quer que ele alimente, né? Que ele saia do chocolate. Então, por exemplo, você quer que ele come feijão, né? Por exemplo, não gosta de feijão, só come chocolate. Então, você tem que colocar ali do lado o feijão, entendeu? Para que ele possa, ou ela, gradativamente perder essa aversão, né? Esse novo alimento se torna cada vez menos aversivo. E aí, depois você vai colocando mais próximo, depois você pode ir na cozinha, pega o feijão para mim, você já ensina comandos verbais, né? E aí vai fazendo a criança, né, junto ali, ter essa experiência, né? Às vezes a mamãe, claro, assessorando o papai junto, para que possa perder toda essa aversão ao novo alimento, para que esse novo, logo a criança possa depois provar, daqui a pouco vai provando devagar. É uma sequência, gente, não é de forma adulta, é isso que a gente está reportando aqui, como a Michelle fez, né? E não é do dia para a noite, né? É uma construção. Renata, dia a dia, né? Não foi do dia para a noite que ele deixou o brinquedo na escola, ele não entrega. Eu só falo assim agora, vamos entregar o brinquedo? Ele vira e entrega. Não foi assim. Foi bastante. Demorou, veio, né? Existiu, porque na birra existe a resistência. Tem uma aula que eu coloquei lá na academia para vocês sobre birra. Então, assim, a criança pode ter aquela resistência porque ela quer o reforçador. E se a Michelle cedesse, ele ia ter aprendido? Não. Por que ele aprendeu? Porque ela manteve juntamente com os outros terapeutas. Então, não adianta, às vezes, na terapia, né, a gente colocar uma coisa em casa, por isso que todos têm que manter o comportamento, senão o que você fizer de diferente, né, em casa, na casa do tio, na casa do avô, da avó, isso tudo pode muito prejudicar no tratamento. Que a criança vai ver, poxa, então lá eu vou me comportar de outra forma, porque lá eu ganho tudo, né, vovô dá tudo. E isso pode prejudicar o ensino de habilidades que a gente está querendo inserir nesse repertório de comportamento. Né? Então, exato. É isso, Renata. Eu me sinto bastante preparada também em relação a ajudar as pessoas, né? Tem gente que não sabe ainda como lidar muito com o autismo. Ou, então, assim, por exemplo, na escola, os pedagogos, alguns não sabem, nunca pegaram um aluno de inclusão. Hoje a lei da inclusão diz: o meu filho estuda numa escola regular. Mas a professora não é obrigada a saber, ela tem que saber alguma coisa de bagagem da pedagogia, ok, mas de repente não sabe, porque cada autista é único. Então, assim, eu me sinto na obrigação
de ir na escola e falar, olha, o Mário gosta disso, ele não gosta disso, você vai ver alguns comportamentos assim, assim, assado, você tem que ser firme com ele, falar mais ou menos como é a rotina dele em casa. E do mesmo jeito que eu peço para a psicóloga ir na escola. Se ela atende o Mário 2 vezes por semana e sabe como é, o que ela está trabalhando, eu acho que a família e a terapeuta levar para a escola e a escola poder contar também com um terapeuta e com a família é de suma importância para a gente caminhar junto. Ah, eu preciso fazer material adaptado, enfim, tudo nesse quesito. Acho que tem que ir juntinho, né? Nossa, essa fala é de suma importância, gente, que a Michelle está falando, porque vou te falar, antes da minha história, né, de qualquer autismo, né, na minha vida, assim, profissional, a experiência que eu tive no Rio, por exemplo, de fazer avaliação psicológica, eu apliquei muito também nas escolas, né, públicas e particulares do Rio, fiz bastante avaliação neuropsicológica em crianças. E os resultados dos testes nessa pesquisa minha, que eu tenho até artigo publicado, né, foi minha parte do mestrado. A gente dava todas as informações e passava para os pedagogos, e isso trazia uma informação, que área cerebral que eu preciso trabalhar, eu preciso fazer o PEI, o plano de ensino individualizado. E é assim também dentro do autismo, gente. Se a gente não tiver uma inclusão, igual dei aula, né, antes da pandemia, com alunos surdos, eu tive que aprender um pouquinho de Libras. Como é que eu vou alcançar eles? Eu amei, estou apaixonada por Libras. Como eu tinha que chegar e falar um bom dia, né, para eles na linguagem, olhar nos olhos para eles se sentirem incluídos. Então, como tem inclusão se eu não aprender a linguagem, o mundo deles? É assim dentro do autismo, a gente tem que mergulhar no mundo particular deles, que não tem certo, não tem errado, o que tem a subjetividade linda de cada um, a particularidade de cada ser, né, que é único, sem rótulos, que antes de tudo são seres humanos que estão aqui. E assim, eu me emociono falar isso, porque eu amo muito. Mas eu sou apaixonada pela minha profissão. Eu acho que só com profissionais assim é que essas crianças se salvam. Eu falo que tem que ter amor. Eu, quando estava na administração, eu tive um chefe que eu falei, não sei o que, de um funcionário, e ele falou, você é uma péssima administradora, porque você pensa com o coração. A administradora tem que pensar com a razão. Aí eu falei, ok, serei uma péssima. Aí nesse dia eu descobri que eu realmente não sou para administração. E eu falo assim, gente, como o autismo me ensinou que a gente pensa com o coração, né? A gente se desprende de tanta coisa, a gente se escuta, se conhece melhor a cada dia, Renata. É muito mágico isso, né? O Mário não dá valor pro dinheiro, se a roupa dele tá furadinha, mas ele dá muito amor, ele dá muito ensinamento. E me falaram um dia, teu filho não vai te abraçar e não vai... A gente aprende mais com eles, né, do que qualquer coisa. Hoje eu tô atendendo, em abril nós abrimos um espaço aqui em Itatiba, eu e mais 3 sócias. Joia. E ela aí, pessoal de São Paulo, na live, procurem a Michelle, super indico. Na verdade, nós estamos no interior de São Paulo, a cidade aqui é Itatiba. Então, recentemente, fizemos um espaço bem bonitinho, com carinho, e multidisciplinar. Por quê? Maravilha. Porque a gente quer sempre na ciência ABA. E eu acredito que com muito amor e com muito carinho e dedicação, eu vou conseguir fazer um bom trabalho e ajudar bastante pessoas e famílias com autismo. Porque a gente sabe que essa empreitada não é fácil, né, Renata? Com certeza, né? Cuidar muito da saúde emocional, né? Porque, imagina, né? Frente desde o diagnóstico até aqui, a luta. É uma luta incessante de dia a dia e a gente tem que cuidar das emoções antes de tudo. Os pais, principalmente, para não, né, se adoecerem, para estarem fortes nessa batalha. E que exige muita persistência, né? A paciência, né? O tempo, que não cada um tem seu tempo. A família também precisa de terapia. Todo mundo fica bastante abalado. Esse é o se cuidar, né? Que faz bem, né? E psicólogo é só para maluco. Imagina. É uma higiene, é se gostar, é se cuidar, né? É sadio, né? Então, eu acho que vale a pena. Com certeza, a gente buscar terapia, não só para os filhos, né? Que tem o autismo, mas para si próprio, para a família.
para o casal, né, em si, né? A gente sabe que tem os seus percalços, o autismo, a gente tem que cuidar muito das mentes, das emoções e saber que no final vai colher tudo, né? Sempre vai ter tudo que colheu, é porque de forma gradativa e com todos os outros profissionais seguir as sequências de ensinos, né? De habilidades. Isso. Exatamente. Isso. Todo mundo falar a mesma língua ali, né, Todo Renata? mundo. Por exemplo, se ensinou a olhar, responder, né? Igual você chama lá, Mário. Isso não foi só a Michele, foi o terapeuta ocupacional usando, foi a fono, foi junto o psicólogo, né? Todos fazendo o procedimento da aba para que pudesse responder, né? Quando é chamado o nome. Então, gente, todo mundo está envolvido nesse sucesso e da evolução. Todos nós somos responsáveis por isso. Né? Então, para a gente ir caminhando para o final, Michele, queria que você desse dicas assim, mais nessa questão do homeschooling. Vamos dar exemplo, tem muitos papais e mamães que estão aqui. A gente sabe que existe uma dificuldade aí nessa modalidade de homeschooling, principalmente para crianças com autismo, né? Existe esse impacto na atenção compartilhada e sustentada, até por causa da dificuldade de inibir os impulsos, né? Aqui no córtex pré-frontal, questão do controle inibitório, falo muito isso no curso. Então, o que você dá de dicas para que os pais possam prender atenção ali, né? Porque a gente está muito disperso nesse momento de pandemia, a gente em casa, no homeschooling, acaba ficando muito disperso. A gente tem que ter um foco, a disciplina, porque existe um currículo de habilidades a ensinar, né? Existe um programa ali de análise de comportamento para ocorrer. Então, o que você dá de dica aí para papais, mamães, terapeutas que estão aqui presentes na nossa live? Renata, eu vou dar um exemplo aqui de casa. Nós ficamos bastante tempo, o ano passado todo, sem escola. Acho que foi quase o ano todo, né? O Mário parou em abril, maio. E aí, esse ano, ele ficou um pouquinho no remoto. Agora está no presencial de novo, aqui o pessoal voltou. A escola dele tem um número reduzido de crianças e é um ambiente muito amplo, então, assim, ao ar livre. Então, eles voltaram com todos os protocolos. Eu não consegui ainda fazer com que o Mário, desensibilizar o Mário ao uso da máscara, então ele vai para a escola sem a máscara, lógico, com todos os cuidados que a escola está propondo, e nós como família também. O tempo que nós ficamos dentro de casa, como homeschooling, o que eu fiz? Eu comprei uma mesinha e 2 cadeiras. Eu tinha que ficar sentada do lado dele. Já haviam combinado, porque ele só tem 5 anos, né? Então já haviam combinado de que eu sei que o tempo de atenção dele não é muito longo. E nem para nenhuma criança de 5 anos. A criança de 5 anos não ainda, né? Assim, madura a partir uns 6 anos para frente, que ela vai maturar essa área da atenção, né? Do controle inibitório, de capacidade de ficar sentado ali e fazer a tarefa, né? Crianças menores têm essa atenção, porque ainda não está maturado. 3 anos, muito menos. E é isso. E aí já haviam combinado com a escola de que as aulas não seriam extensas, então as aulas eram de duração de 30 minutos. E aí, fora isso, uma alternativa que eu arrumei é não deixar a aula replicando pelo celular ou pelo computador. Eu colocava ela com um cabo USB para passar na televisão. Então, quando estava online, eu fazia aula junto com ele. Então, você senta lá, agora é educação física. Foi muito legal, perdi até uns pezinhos, mas já recuperei. Então, assim, tem que fazer a atividade de educação física, tem que sentar, tem que pegar com a mão. Então, assim, ele não segura no lápis. Você vai dar uma primeira ajuda. Vou te ajudar de novo. Agora eu vou te ajudar a fazer metade do número 6. Agora você faz sozinho. Faz. Então, assim, você dá uma ajuda, depois você dá menos, depois você dá menos. Isso eu fiz, essa história do ir esvanecendo, você dá uma ajuda e vai tirando. Isso aí é da aba, né? A gente aprende muito na aba. Eu fui fazendo com a lição de casa também. Mário não escreve ainda, mas ele identifica as letras. Letras e números, ele identifica todos.
E, na verdade, eu ainda não me preocupo muito só com a alfabetização, Renata, porque eu acho que tem alguns pré-requisitos que ele ainda não adquiriu, que é mesmo uma atenção por muito tempo, né? Então, a gente está trabalhando muito essa parte da atenção e do apontar. O mando dele, o apontar, ainda está muito fraquinho. Então, a gente trabalha isso, porque não adianta querer alfabetizar se algumas coisas que antecedem isso fazem muita importância, né? Com certeza, Então, é isso. Michele. Sempre do lado, remoto. O pai tem que estar disponível do lado. Não tem jeito, Renata. E fez a tarefa Ou reforçar, fez a tarefa dar o reforçamento positivo, né? Da mesma linha como a gente tem falado. Por exemplo, você fez 10 tentativas das 10, se ele acertar lá, você coloca no protocolo, por exemplo, acertou 8, ou acertou as 10, a gente, né, estipula ali, se ele acertou lá 100% das tentativas, beleza, então ele pode passar para uma outra habilidade de ser ensinada. Então, se ele consegue do 1 ao 5. Se ele fez do 1 ao 5, se ele acertasse o meio do número 1, ele já ganhava um amendoim. Aí a 8 ganhava um M&M. Então eu pegava um potinho de M&M's. Não, você não pode comer potinho de M&M's de uma vez. Olha, acertou, parabéns. Aí eu dava um para ele. Agora, vamos fazer o próximo? Então a gente ia fazendo isso. No homeschooling foi reforçador alimentício mesmo, não teve jeito. Pois é, a gente vai aprendendo, assim, no homeschooling, como a Michele está falando, está o pai presente, a mãe, né, os pais ali, para cada vez mais estar ensinando. Esse pouquinho do amendoim, ele já ia internalizando, né, Michele? Ia compreendendo que ele estava sendo reforçado e estava aprendendo a numeração, né? Sim. E, enfim, gente, essa live está sendo ótimo, rica em aprendizado aqui. Eu queria, para a gente fechar aí com chave de ouro, a Michele dar palavras, né, para pais, mães que estão presentes, que receberam o diagnóstico agora. Quais as palavras que você deixaria, né, para esses pais que estão aqui, né, que estão presentes em famílias, né, uma palavra de força para quem recebeu o diagnóstico agora, que não sabe o que fazer, que isso é muito comum, né, acho que no consultório também seu não é diferente. Então, qual a sua palavra de mãe para mãe, né, que está aqui assistindo, de mãe para pai, que está presente? Eu vou deixar uma frase, que é uma frase que eu aprendi da psicopedagogia, e aprendi no ABA também, na neuro, todos aprendem. Todos aprendem. Podemos ter uma dificuldade a mais, uma dificuldade a menos. Me ensina do jeito que eu consigo aprender, todos aprendem. Então, assim, não desista. Acredite em você, acredite no seu coração, acredite no seu amor, que tudo vai dar certo. Ah, só amor dá certo? Também, mas precisamos de tratamentos de verdade. O que eu quero dizer é isso. Não desista nunca, seja muito persistente, que tudo acontece. Alguém falou lá atrás pra mim que meu filho não ia ser carinhoso, que meu filho não ia beijar, que meu filho ia abraçar, que meu filho não ia falar. Cheio de mentiras, né? Então, não acredito. Eu acreditei em mim, no meu amor. E o amor de mãe sempre é muito puro, né? E verdadeiro. Então, assim, é isso. Procurem estudo, se capacitem para não serem enganados, para não pegar nenhum mentiroso por aí. E acreditem. Não perder tempo, né? Não perder o tempo que é precioso para os filhos, né? Que estão em desenvolvimento. Tempo, dinheiro, né? Eu conheço gente que chegou a vender carro, vender casa. Sim. Entendeu? Não pode acreditar em coisa mentirosa. A internet tem muita coisa mentirosa, né? Remédio, MMS, dieta milagrosa. Gente, vamos estudar, vamos entender o que realmente acontece na ciência, né, Renata? A ciência. Tudo tem que ser base de evidência científica, gente. O resto é resto. Tudo, antes de tudo, a ciência, né, em primeiro lugar. Mas é isso, Michele. Foi essa persistência, toda essa força que fez você chegar aqui com essa missão de vida, de propósito. Né? Como eu sempre falo, né, na academia também um propósito de vida, porque através, né, do nosso diretor ali, ele utilizou tudo que ele passou para ajudar as pessoas. E assim também eu vejo, né, a Michele aqui, tudo que ela passou, hoje ela ajuda as pessoas, tem consultório dela para abençoar as famílias, né, que estão passando
pela luta que ela está ali no desafio, vencendo dia a dia, né, Michele? É isso, Renata. E que bom, graças a Deus, obrigada pela live. Que bom que a gente tem profissionais e professoras maravilhosas como você. Deus isso, eu que aprendo com os meus alunos, eu que sou abençoada demais de ter vocês, de estar na academia, de, sabe, ter vocês ali junto no curso, assim, eu não tenho nem palavras, assim, é um presente de Deus para mim. Saiba disso. Que Deus mande muitas pessoas apaixonadas pelo trabalho como você. A gente precisa muito, né? A nossa comunidade precisa muito. Amém. Isso aí, gente. Vamos que vamos. Vamos firmes aí lutando pelo autismo, pela inclusão, né, Michele? Cada vez mais nas escolas, nos ambientes, lutar cada vez mais, gente, pelo espaço. Vamos conscientizar. Essa live vai estar aqui gravada. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser também fazer alguma pergunta para mim, para a Michele, pode deixar nos comentários aqui. Fique à vontade, a gente gosta de não só ter, né, diálogo, quer que todo mundo conversa, participa, multiplica aí de participação, se alguém quiser comentar, tá bom? Se não, gente, eu vou encerrar por aqui e agradecer a participação de todos, tá? Obrigada, Michele, foi um prazer enorme recebê-la aqui nessa noite. Vamos marcar mais lives, eu sempre quero estar aí. A gente tem muita aba ainda para contribuir. E ainda mais com pessoas que amam, né, a profissão e lida com isso, né, com propriedade, né, Michele? Tem aqui a Tatinha dizendo como seria um autista de 2 anos sem hiperfoco. Inserir, você diz o que? No contexto escolar, Tatinha? Só para a gente compreender aqui a pergunta. Você falou como inserir um autista de 2 anos... Onde, né? Na escola? Seria a inserção na escola? É sempre importante olhar os direitos, né? Dentro do autismo, a gente sabe que é obrigatório, a escola não pode negar matrícula, é por lei obrigatório. É obrigatório, né, Michele, a criança com autismo ter um atendimento especializado e que, na minha opinião, todo pedagogo tinha que fazer a aba que vai estar acompanhando a criança, todo professor, não só acompanhante terapêutico lá dentro, já formado em aba, mas também o pedagogo, porque aí potencializa mais ainda essa evolução, né? Entende, né? Faz essa compreensão. Só algo a mais, a Tatinha respondeu que é isso, sim, que é na escola. E aí, Tati, além de você ter todos os seus direitos garantidos de vaga, você também tem direito por lei de uma AT, que é uma auxiliar que vai ficar com o teu filho, seja estagiária ou não, a escola disponibiliza a pessoa para ficar com o seu filho, e essa pessoa que vai ficar mais próxima não é para fazer as atividades para o seu filho, é para ajudá-lo aonde ele não tem autonomia desenvolvida, ajudá-lo a desenvolver a autonomia necessária, né? Então, são direitos que você tem. Você pode matricular e ainda tem direito a uma pessoa... vai depender do grau de necessidade que ele precisa de apoio. Com 2 anos, toda criança precisa de apoio, porque fralda usa, enfim, né? Então, é essa dica que eu te dou também, Tati. Muito jóia, assim, eu já falou tudo, a Michele aqui, foi excelente. Então, segue a dica aí, gente, aproveita. Quem tiver mais pergunta também pode falar, né? A Tatinha aqui acabou de ser respondida. Se alguém tiver mais alguma questão que queira compartilhar, tá bom? A gente está aqui para... Eu queria agradecer as meninas do Espaço Mosaico, minhas sócias que estão presentes na live, eu vim subindo aí. Obrigada, prazer conhecê-las, viu? Sejam bem-vindas, que bom que vocês estão aqui. Da graduação de psicopedagogia também estava presente. A Cris do Psicoquê, Jennifer mamãe recente. E o pessoal da pós-graduação de aba que está aí, que passou, Raquel, Camila, obrigada. Que joia, gente. Bacana vocês estarem aqui. Sejam muito bem-vindas, tá? Gente, então nós vamos encerrar aqui a nossa live, tá? Vai ficar gravada no meu canal. E agradeço imensamente mais uma vez, viu, Michele, pela presença. Obrigada pela presença de vocês. Semana que vem temos mais aí lives juntas. Vamos que vamos, pessoal. Deus abençoe a todos.
Beijo Obrigada, no coração de Renata. vocês, tá? Obrigada por Beijo tudo. para você, parabéns pelos filhos, tá? Pela família. Obrigada. Deus abençoe grandemente, tá bom? Obrigada, meu amor. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Beijo. Tchau.